Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Nós vamos iniciar a nossa leitura 83 de 100, 83º dia de 100. Amém? Vamos ler o livro de Jeremias, profeta Jeremias, do capítulo 23 ao 30 e Hebreus do 10 ao 11. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos dá força, nos dá graça para ler a tua leitura, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não a vistes. Eis que vos encarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolheria o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que apacentam e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça da terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor é justiça nossa. O Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde eu tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos se estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta, porque tanto o profeta como os sacerdotes são contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, seu caminho lhe será como lugares escorregadios, na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal, e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna, e lhe farei beber água de fel, porque os profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse,
paz tereis, e qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhe falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra em verdade, que tem a palha com trigo. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de suas línguas e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os profetas, contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirá, vós sois o peso, e vós deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote, e ao povo que disser peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais vos lembrei do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis a palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta o que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor, mas por que dizeis peso do Senhor? Assim o diz o Senhor. Por que dizei esta expressão, peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado? Não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós e a cidade que vos dei a vós, e a vós, pais, tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não se serão esquecidos. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer.
de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? Eu disse: figos, os figos bons, muito, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei desde o lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-lo-ei, e não o destruirei, e plantá-lo-ei, e não os arrancarei, e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converteram a mim de todo o coração, e como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são. Porque assim diz o Senhor: assim entregareis Edequias, rei de Judá, e os príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. E os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém. Dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vô-la anunciei. E vós madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os seus ouvidos para ouvir. Dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, de século em século, e não andeis após deuses alheios, para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoquei a ira com a obra de vossa mão, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, pô-los-ei em espanto, em assobio, em perpétuos deserto, e farei perecer entre eles a voz de folguedo, e voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, pois, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias, contra todas estas nações, porque também deles servirão muitas nações, grandes reis, assim lhe retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam.
enlouqueçam por causa da espada, e eu te enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e a cidade de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Esquilom, e a Gaza, e a Icrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Temá, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis de Média, e a todos os reis do norte, os de perto, os de longe, um com o outro, e todos os reinos da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles, pois ele dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai e cai, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que não quiseram tomar o copo da tua mão para beber? Então lhe dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. Uma pergunta: ficarei todos vós impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou repetir: diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizará todas essas palavras, ele dirás: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para seres mortos. E eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um jarro precioso, e não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor, por causa do furor da sua ira. Capítulo 26 de Jeremias. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei, que lhe dissestes. Não esqueças nenhuma palavra. Bem, pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhe, por causa da maldade das nações.
Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvido para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra, e ouvirão o sacerdote e os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo, certamente morrerás. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa, e essa cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada na porta nova da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes, os profetas, aos príncipes, e todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra essa cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre essa cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas, este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém tornará em montões de pedras, e monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não, temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles, e nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra a cidade, contra essa terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou e rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou uns homens e Jonatã, filho de Aquebar, ao Egito. E eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que não entregasse nas mãos do povo para ser morto. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo, assim me disse o Senhor, faze umas prisões e julgos e pô-lo-ás sobre o teu pescoço. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém, ter com Zedequias, rei de Judá. E lhe darás uma mensagem para seus senhores, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, assim direi a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada.
E agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam, e todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que as consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servirei ao rei da Babilônia. E não dê ouvido aos vossos profetas, olha. Porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vos pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, e o servir, e eu deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á, e habitará nela, e farei com os Edequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo, colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia, e serviu a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrereis tu e o teu povo, a espada e a fome e de peste, como o Senhor disse, da gente que não servir ao rei da Babilônia? E não dê ouvidos às palavras dos profetas, que vos falam, dizendo, não servirei ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizavam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também falei ao sacerdote e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não dê ouvido às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Não lhe dê ouvidos, servi ao rei da Babilônia, e vivereis, porque se tornaria essa cidade em um deserto. Porém, se são profetas, e se há palavra do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas e do mar, e das bases, e dos restantes utensílios que ficam na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, Deus Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém, a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que vos visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta.
Bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos do sacerdote e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta. Olha que interessante esse contraste entre Jeremias e o falso profeta. A Bíblia fala Jeremias, o profeta. Disse, pois, Jeremias, o profeta. Achei interessante essa expressão aqui. Amém. Assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizastes, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. A este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos, aos ouvidos de todo o povo, os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passado 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugo de madeira quebrastes, mas em vez deles farei jugo de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiastes em mentiras, pelo que assim diz o Senhor, eis que lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias, e a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elazar, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos, e falai, tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós,
nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente. Em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-ei e me acharei, quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia? Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, e falo-eis como a figos podres, que não se podem comer, de maus que são. E persegui-lo-ei com a espada, e com a fome, e com a peste, dá-lo-ei para andarem de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma multidão, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio, entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhe eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Ezequias, filho de Maceias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, e tomaram deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhe mandei dizer, e eu serei e sou testemunha, diz o Senhor. E a Semaías, o Nelamita, falarás, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofanias, filho de Maceias, o sacerdote, que a todos os sacerdotes dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote, em lugar de Joiada, o sacerdote, para que seja encarregado da casa do Senhor sobre todo homem, obsesso o que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendes a Jeremias, o Anatotita, Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Ele até nos mandou dizer a Babilônia, o cativeiro muito há de durar, edificai casas, habitai, plantai jardim e comei do seu fruto. Mas lerá Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda a todos os do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita. Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor,
Eis que visitaria Semaías, o Nelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-lo-eis a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. Essas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os ombros, como a quem está dando a luz, e porque se tem tornado macilentos todos os ossos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, e ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, quebrarei as tuas ataduras. Nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, que te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de tudo não terei por inocente, porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal, e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua casa, para que possa ser curado. Não tem remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntaram por ti, porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de cruel, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Porque gritas em razão de teu quebrantamento, tua dor é mortal, pela grandeza de tua maldade, pela multidão de teus pecados. Eu fiz essas coisas, mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro. E os que roubaram e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas. Olha só. Porque restaurarei a tua saúde. Sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam enjeitada, dizendo, é Sião. Porque ninguém pergunta. Assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E será deles louvor, e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-eis, e não serão diminuídos, e glorificá-lo-eis, e não serão humilhados, e os seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores, e o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e farei aproximar, e ele se chegará a mim, porque quem é aquele a quem tem empenhado em se chegar a mim, diz o Senhor, e ser-me-ei por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu, e uma tormenta varredora, e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios.
Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isso. Amém? Terminamos essa parte da leitura. 83 de 100. É isso, né? 83 de 100. Agora nós vamos para Hebreus. Glória a Deus. Vamos lá. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, podem aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire pecados. Forte, hein? Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelos pecados não te agradam. Então disse: eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nula testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morrem sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas.
de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fazer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate e aflições. Então suporta a aflição, suporta a pressão. Amém? Suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupério e tribulações, e em parte fostes participante com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes os que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu vou repetir, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou um testemunho que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
porque o que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Meu Deus, que forte isso! Porque ficou firme vendo o invisível. Continua firme vendo o invisível. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Pela fé alcançaram promessas. Nós só alcançamos a promessa pela fé. Alcançaram a promessa. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Isso aqui é muito forte. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Homens dos quais o mundo não era digno, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém?
homens dos quais o mundo não era digno. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado por finalizar esta leitura, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, 83 de 100, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que esta palavra possa ficar guardada, cravada no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.